Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as críticas ao mecanicismo na filosofia contemporânea. No século XIX, a filosofia foi profundamente influenciada pelas ideias de Kant, tanto como fonte de inspiração quanto forma de questionamento que podemos perceber nas correntes filosóficas do período, o positivismo e o materialismo. Limitando a tarefa da filosofia a uma síntese científica, e o idealismo, formulando sistemas que afirmavam o mundo como produto de um movimento do pensamento, da nossa consciência, do nosso eu, de nós enquanto sujeito. Enquanto Kant combatia as consequências do mecanicismo pelas vias da racionalidade, o romantismo enfatizava a renúncia à razão, exaltando o sentimento, a evolução, o amor à vida e a religião como formas alternativas de acesso à realidade. O movimento romântico reagiu contra a prevalência das ideias científicas e insurgiu-se contra a consciência mecanicista. Então, os poetas e os romancistas, por exemplo, a exemplo dos astrônomos e dos matemáticos, encaravam o universo como uma máquina obediente às leis da lógica formal, sempre suscetível de explicação racional. O Criador não teria sido mais do que um fabricante de um relojoeiro, que fez o relógio, deu corda e largou. Hoje o universo funciona por si mesmo. Pelo menos está assim na obra Ciência Moderno do Whitehead. No surrealismo, produções como os relógios moles, derretendo de Salvador Dalí nas suas obras A Persistência da Memória e Desintegração da Persistência da Memória, apontam reflexões nessa direção. Persistência e desintegração podem parecer coisas que se excluem mutuamente, mas não no universo crítico paranoico de Salvador Dalí. Os relógios moles estão tranquilamente se desfazendo, mas grande parte do mundo ao redor deles parece estar se fragmentando em blocos geométricos, com precisão de uma linha de produção. Os chifres entortados sugerem as maravilhas matemáticas dos rinocerontes. Isso está na obra A Vida e Obra de Dalí, do Nathaniel Harris. Podemos concluir dizendo que a concepção de mundo e de homem contemporâneo estrutura-se a partir de um processo de questionamento e desconstrução do triunfo da razão apoiada no sujeito antropocêntrico afirmado como fonte de tudo, verdade e consciência. Então, que relação você percebe entre os relógios de Salvador Dalí e a metáfora do relógio do mecanicismo? Né? Os relógios moles estão tranquilamente se desfazendo, mas grande parte do mundo ao redor deles parece estar se fragmentando em blocos geométricos com precisão de uma linha de produção. A exatidão marcada pelos relógios, fonte de inspiração dos pensadores modernos, já não se mantém na contemporaneidade. Esses relógios moles sugerem um estado de crise, de desintegração, de transição da razão do conhecimento exato, previsível, preconizado pela ciência moderna. Que problema comum percebido pela filosofia e pela arte levou à necessidade de questionamento do mecanicismo como conhecimento? A separação homem e natureza, como se fossem duas coisas distintas, né? A fragmentação do conhecimento, a especialização, hoje sabe-se cada vez mais sobre cada vez menos, e parece que são estanques, as disciplinas elas não dialogam, não se encontram. A arte e a filosofia passam a denunciar esses processos em suas manifestações, como podemos perceber nas obras dos pintores surrealistas, como Magritte, o Salvador Dalí, nos filmes do Buñuel, na música, nas teorias filosóficas do Nietzsche, do Marx, do Freud. O romantismo enfatizava a renúncia à razão, exaltando as emoções e os sentimentos como formas alternativas de acesso à realidade. Então acontece uma crítica na contemporaneidade também ao antropocentrismo, essa visão do homem como centro do universo, que levou a uma crença de que a nossa espécie era superior e controladora de todo o universo. A partir do século XIX, o antropocentrismo sustentado na razão humana foi seriamente abalado pelas novas descobertas da ciência. Contribuíram para essa crítica ao antropocentrismo a teoria heliocêntrica de Copérnico e Galileu, que afirmou o Sol no centro do sistema solar, mostrando que a Terra como um corpo minúsculo, um minúsculo corpo celeste numa galáxia, e o homem como partícula desse corpo minúsculo na imensidão dessa galáxia. Ou seja, nós somos nada, nós somos o cisco do cocô do cabrito, né? Lembra-se de Pascal? A solidão desses espaços infinitos me apavora. A teoria da evolução das espécies de Charles Darwin também, que afirma o homem como parte de uma escala na evolução natural, que vai do macaco, né, dos primatas, até o estágio de humano, retirando-lhe o status de criatura feita à imagem e semelhança de Deus, ou de criatura privilegiada. A teoria materialista da história de Karl Marx também, que mostra o sujeito, a liberdade espiritual mental, como matéria, influenciado e apropriado psiquicamente pela dominação econômica, pela ideologia, manipulado ideologicamente por forças que ele muitas vezes não percebe. Depois vai vir o Freud também, que não é a nossa consciência que nos move, é o nosso inconsciente. Então são os mestres da suspeição, aqueles que derrubam
as crenças até então estabelecidas que colocavam o homem no centro do universo. A essas descobertas na ciência serão agregadas novas ideias e interpretações da razão pelos pensadores do Nietzsche. O Nietzsche vai dizer que o que nos move é uma vontade de potência, e que muitas vezes essa vontade de potência é abalada por uma moral de escravos ressentida e recalcada. E o Freud que diz que não é a nossa consciência, é a nossa razão que nos guia, mas o nosso inconsciente, desencadeando novos questionamentos que vão abalar a crença na razão e posteriormente alterar a concepção de homem e de mundo. Os pensadores citados serão estudados com mais detalhes no capítulo a seguir, numa outra oportunidade. Então, o niilismo contemporâneo, tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso já tinha sido dito pelo Marx, e vai ser uma tentativa da filosofia do Nietzsche desmanchar, pelo menos usar a sua marreta para demolir os dois pilares da cultura ocidental, que são de um lado a filosofia racionalista grega e de outro o cristianismo, a fé cristã, que seria uma espécie de popularização do platonismo, que valoriza a razão e desvaloriza aquilo que é vital, que são os nossos instintos e o nosso âmbito dionisíaco da existência. Então, na pintura de René Magritte percebemos expressões de solidão e silêncio, um homem olhando para o mundo, espaços vazios e misteriosos a percorrer, uma sensação de imobilidade diante de uma flor branca que se abre à sua frente, como se tentasse timidamente suavizar esse ambiente sombrio e melancólico. Então é uma obra do René Magritte. Essas características nos ajudam a refletir sobre o niilismo, uma corrente filosófica que exerceu grande influência na arte, na moral, na literatura e em outras esferas da vida humana e da sociedade contemporânea, em especial no século XX. A crise da modernidade, provocada, entre outros fatores, pela refutabilidade da ciência, pelo ceticismo da época, pelas guerras mundiais, levou a um desencanto e questionamento dos valores tradicionais e das verdades estabelecidas. Os valores existentes não mais sustentavam as perguntas que os homens se faziam sobre a vida e o futuro. Perdem-se as referências, os modelos, nada se transmite. Então, curiosidades, pensamentos de Jean-Paul Sartre, na sua obra O Existencialismo é um Humanismo. Estamos sós, sem desculpas. É o que eu posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si mesmo e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo. Estamos aqui, não tem como escapar da liberdade. Não tem como escolher, não escolher, porque escolhendo não escolher, já estou escolhendo. É responsável por tudo que faz. O único responsável pelo que você é e se tornou é você mesmo. Quando você nasce, você não tem essência nenhuma. É a sua existência que determinará a sua essência. O existencialismo não acredita no poder da paixão. Ele jamais admitirá que uma bela paixão seja uma corrente que conduz o homem fatalmente a determinados atos e que, consequentemente, é uma desculpa. O homem é livre para escolher a paixão ou a razão. Ele considera que o homem é responsável por sua paixão. Se é a responsabilidade é toda dele. Então, isso segundo Jean-Paul Sartre. Então, citando Karl Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. Os valores passam a ser vistos como culturais e históricos por Nietzsche na sua genealogia da moral, ou seja, construídos pelo homem, não podendo ser conhecidos nem transmitidos. Tudo se relativiza. Esse desencanto caminha para a perda do sentido da existência humana. Sentimentos de medo, de insegurança acompanham essa descrença, gerando no ser humano o pessimismo diante desse esvaziamento do sentido de existir. Na filosofia, os grandes nomes dessa corrente foram, entre outros, o Friedrich Nietzsche, o Martin Heidegger, o Jürgen Habermas, o Albert Camus e o Jean-Paul Sartre. Então, isso aí é um pouquinho das críticas ao mecanicismo, da crítica ao antropocentrismo e do niilismo, do existencialismo e humanismo do Jean-Paul Sartre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.